Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Nós vamos hoje, quarta-feira, dar início aqui a mais um estudo bíblico na nossa sala Zoom, sala virtual. Espero que todos estejam bem com seus familiares, firmes na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos consagrar este momento de aprendizado? Vamos pedir ao nosso Deus a iluminação do Espírito Santo e que tenhamos aqui um momento gostoso de aprendizado, de crescimento na palavra e na sã doutrina. Vamos orar. Senhor nosso Deus, dá-nos a Tua presença, a presença do Teu Santo Espírito, vindo aclarar o nosso entendimento, tocando nas nossas mentes, mas também sensibilizando, ó Deus, sensibilizando o nosso coração. Fala conosco, ó Deus, o Senhor conhece a nossa necessidade de aprendizado, o Senhor conhece as nossas necessidades emocionais, o Senhor conhece o todo da nossa vida. E usa, Senhor, cada parte desta aula para que nós possamos conhecer um pouco mais de Ti, um pouco mais de nós mesmos, para que possamos crescer em santidade, retidão, e tudo isso para a glória do Teu santo e bendito nome. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bem. Fábio, você, por gentileza, nos assiste com um cântico, um louvor a Deus? Ok. Deixa eu pegar aqui. Esse é o meu desejo, Senhor, de honrar o meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o Teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Senhor, de honrar o meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o Teu querer em mim. Toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o Teu querer
Amém, que assim seja. Que nós possamos anelar cada vez mais pela vontade do Senhor se cumprindo nas nossas vidas. Amém por isso e que assim seja. Muito bem, vou pedir ao nosso irmão Ciro, presbítero Ciro, que faça a leitura. Vamos todos abrir a Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 21. Peço então ao nosso irmão presbítero Ciro que faça a leitura de Gálatas 2, do versículo 11 ao versículo 21. Só lembrando, ou ajudando a lembrar o Ciro, para habilitar o microfone, para assim fazer a leitura. Por favor, Ciro. Versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, o que se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Amém, amém. Até aqui, esse texto é um texto conhecido normalmente conhecido pela repreensão que o apóstolo Pedro, aliás, que o apóstolo Paulo dá no outro apóstolo, aqui no caso Pedro, né? Mas eu gostaria de destacar para a nossa singelíssima reflexão o versículo 20, que diz assim, depois de Paulo colocar a sua contra-argumentação, colocar ali para Pedro pensar nas suas afeições que estavam ali carregadas pelo judaísmo, pela sua cultura judaica, depois de fazer o apóstolo Pedro pensar nessas coisas e voltar para o eixo da sã doutrina, o apóstolo Paulo diz algo muito sublime e muito desafiador. Versículo 20 diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que nós todos possamos confessar como Paulo, dizendo que já não somos mais que vivemos o nosso interesse, as nossas preferências, o nosso próprio orgulho, mas que de fato Cristo reine, viva no nosso coração e que esse viver que temos em Cristo seja de fato o exercício diário da nossa fé, pois o justo viverá pela fé. Lembrando que o maior combustível da nossa fé
é o amor de Cristo por nós. Este Cristo, este Senhor, o Filho de Deus que nos amou e se entregou quando nós ainda éramos pecadores, se entregou por mim e por você. Louvado seja o nosso Senhor e que nós possamos viver de fato em Cristo e para a glória de Cristo. Muito bem, Fábio, nos conduz em mais uma palavra de oração, só que desta feita, por gentileza, apenas louvando, engrandecendo, conduzindo assim os nossos corações a contemplar e a darmos aqui o amém diante da majestade, santidade, justiça e soberania do nosso Deus. Por favor, Fábio. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nós queremos te adorar, nós queremos declarar que Tu és o Deus da nossa vida, Tu és Senhor, Tu és Rei soberano, Tu tens comandado, Senhor, todas as coisas, tem direcionado as nossas vidas, tem executado os Seus propósitos, tem conduzido a história conforme os Teus decretos, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o Deus da providência, Tu és o Deus misericordioso. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus santo, justo. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és a razão da nossa existência, ó Pai. Declaramos que não somos nada sem Ti, Senhor. Declaramos que se não fosse as Tuas misericórdias, se não fosse o Teu amor, nós seríamos consumidos, ó Pai, estaríamos perdidos. Declaramos, Senhor, nossa total dependência, Senhor, de Ti. Declaramos, Senhor, que estamos, Senhor, nas Tuas mãos. E queremos, Senhor, a cada dia ser conduzidos mais e mais por Ti, Senhor. Louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, hoje, então, vamos estudar sobre o pecado na raça humana. O tema de hoje, na verdade, é a continuidade da doutrina do pecado, o estudo que versa sobre a hamartiologia, isto é, estudo sobre o pecado. E na aula de hoje nós vamos tratar acerca do pecado na raça humana. Primeiramente, devo dizer que nós vamos dividir este tema em duas partes. Na aula de hoje, nós vamos falar acerca da relação entre o pecado de Adão e dos seus descendentes. Numa próxima aula, nós daremos a continuidade, encerrando pelo menos este subtema, o pecado na raça humana. Então vamos lá, vamos meditar um pouquinho aqui, aprendendo juntos acerca da relação entre o pecado de Adão e o pecado de seus descendentes. Vamos começar quente aqui, vamos começar refletindo a partir de algumas perguntas, umas mais fáceis, outras um pouco mais complicadas. Mas desafio a todos a pensarem comigo desde já nas respostas às seguintes perguntas. Por exemplo, como o pecado de Adão chegou até você? Já parou para pensar nisso? Outra pergunta, você é responsável pelo pecado de Adão? Sim ou não? Outra, a culpa de todos os pecados de Adão foi transmitida a você? Já pensou nisso? Outra pergunta, por que o pecado de Adão chegou até você? Mais uma. Vamos aumentar aqui o grau de dificuldade. Cristo tem a mesma natureza humana de Adão? Muito bem. Se sim, se Cristo tem a natureza humana de Adão, então ele também herdou a corrupção da natureza humana? Uma vez que ele tem a natureza humana de Adão? São perguntas que carecem aqui de uma reflexão séria, oportuna, para crescermos um pouco mais nesse tipo de tema, nesse tipo de argumentação. Queridos, ao longo da história nós temos que lembrar que os pelagianos negaram haver qualquer relação entre o pecado de Adão e dos seus descendentes. Por outro lado, os arminianos
digamos assim, clássicos ou arminianos tradicionais, sustentam que o homem herdou a corrupção de Adão, mas não a culpa de Adão. Já os wesleyanos, uma divisão do arminianismo, os wesleyanos, admitem que a corrupção inata do homem envolve também não apenas a corrupção de Adão, mas a sua culpa. Sobre essas questões que há pouco levantamos aqui, sobre esses pensamentos que também acabei de falar, de linhas e correntes teológicas diferentes, nós, dentro da própria teologia sistemática, nós dividimos em 3 correntes que tratam dessas questões, desses posicionamentos. A teoria realista, a teoria da imputação mediata e a teoria da imputação imediata. Uma dessas 3 tem que, na verdade, responder aquelas perguntas iniciais. Vamos começar aqui, então, pela teoria realista. Essa é a teoria mais antiga, podemos assim dizer. E o que ensina a teoria realista sobre o pecado na raça humana? Bom, ela ensina que Deus criou em Adão uma natureza humana geral. A natureza humana geral estava ali totalmente colocada em Adão. Adão possuía, portanto, o todo dessa natureza humana geral. Tudo estava ali em Adão, quando se trata da natureza humana. Pois bem, o que afirma essa teoria? Com o pecado de Adão, toda essa natureza humana geral que fora colocada em Adão se tornou culpada e corrompida. E aí, com o decorrer do tempo, e agora está o ponto central dessa teoria, essa natureza humana geral em Adão foi sendo dividida em tantas partes quanto são os indivíduos. Todas as partes dessa natureza humana geral que se encontrava em Adão participam, segundo essa teoria, da culpa e corrupção. Basicamente, o pensamento é esse. Adão foi criado com a completude da natureza humana geral. Quando ele caiu, ele comprometeu, com a culpa do seu pecado e comprometeu com a própria corrupção da sua queda, o todo dessa natureza humana geral. Só que com o passar do tempo, com o nascimento das demais pessoas, e isso chegando até nós, essa natureza humana geral foi sendo fragmentada, foi sendo dividida em cada indivíduo, e por isso que nós somos pecadores. Entenderam? Agora, o que essa teoria não explica? 3 coisas, basicamente. Primeira, porque ela não explica por que somos responsáveis só pelo primeiro pecado de Adão e não pelo resto de seus pecados. Ela não explica isso, já que a natureza humana geral estava em Adão, uma vez que ele pecou e foi acumulando pecados, delitos na sua vida, uma vez que isso foi por geração sendo fragmentado entre os seus descendentes, nós não teríamos que, então, por pensamento lógico, também carregar os demais delitos dos pecados de Adão? Uma vez, então, que a natureza humana geral em Adão foi acumulando seus pecados e corrupção, nós também recebemos isso. Então, ela não explica isso. Ela não responde essa questão. Essa teoria também não explica por que não somos responsáveis pelos pecados dos nossos antepassados. Uma vez que as partes da natureza humana geral de Adão foi acumulando de pecados e corrupção. E ela também não explica por que Cristo também não foi tido como responsável pelo pecado de Adão. Por quê?
Nós temos que lembrar que uma vez que Cristo participou da mesmíssima natureza que pecou em Adão. Então ela não responde essa pergunta. Mais uma vez a pergunta, por que Cristo também não foi tido como responsável pelo pecado de Adão, tendo em vista que Cristo participou sim da mesmíssima natureza que pecou em Adão? Então, já deu para perceber pelas perguntas aqui que essa teoria não consegue explicar, deu para perceber que nós não somos adeptos a essa linha, a teoria realista. Segunda teoria é a teoria da imputação mediata. Imputação mediata significa imputação indireta. E o que ensina essa teoria acerca do pecado na raça humana? Essa teoria ensina que a culpa de Adão não é diretamente imputada aos seus descendentes. Ela ensina que os descendentes de Adão herdam a corrupção pelo processo de geração natural, mas que a culpa do pecado de Adão não é diretamente imputada aos seus descendentes, isto é, a mim e a você, que somos descendentes de Adão. Ela ensina também que através da geração natural, os homens, geração natural é a procriação, o nascimento, né? Através dessa geração natural, ensina essa teoria, os homens herdam a depravação inerente de que participam com Adão e por isso são considerados culpados. Então nós herdamos a depravação inerente à corrupção em Adão, uma vez que biologicamente essa corrupção vai passando de geração a geração. E ela ensina também que os homens não nascem corruptos porque são culpados em Adão, mas são considerados culpados porque nascem corruptos. Deu um pouquinho de nó aí? Vamos devagar. Afirma ou ensinam que os homens não nascem corruptos porque são culpados, porque nesse pensamento eles não nascem corruptos porque não fora imputada a culpa de Adão em nós, dos descendentes de Adão. Mas os homens são considerados culpados não por causa da imputação da culpa, mas porque eles já nascem corruptos, uma vez que a geração, uma vez que essa questão da reprodução, o nascimento biológico, carrega a corrupção, mas não carrega a imputação de Adão. Bom, essa teoria, será que nós podemos abraçá-la? Também não. Por quê? Essa teoria não explica, vou colocar aqui 3 perguntas também. Primeira, essa teoria não explica por que não ocorre a imputação imediata dos pecados de todas as gerações anteriores, uma vez que a culpa dos pecados é imputada pela geração natural. Então, nós deveríamos, de modo semelhante a outra teoria, nós deveríamos ser culpados pelos pecados dos nossos antepassados, dos nossos pais e por aí vai, tendo em vista que ocorre a imputação imediata através das gerações anteriores, através de uma relação biológica. Ela não responde isso. Até porque, pela lógica, nós teríamos que concluir que nós carregamos essa maldição hereditária dos nossos pais. Essa teoria também não explica por que há o estado de pecado, uma vez que não houve a imputação da culpa de Adão aos seus descendentes. Então, existe ou não existe, segundo essa teoria, o estado de pecado? Por quê? Porque eles entendem que não houve a imputação da culpa de Adão nos seus descendentes. Então, como entender que fora impetrado o estado de pecado, se não há culpa, imputação de culpa, nos descendentes de Adão? Então fica difícil e comprometedor falar em estado de pecado. E a terceira questão que essa teoria não responde. Vamos lá.
Não responde porque Cristo não herdou por imputação a corrupção de Maria, uma vez que Cristo foi gerado de quem? Maria. E Maria não tinha natureza pecaminosa? Bom, se você que nos ouve aí é católico, você vai dizer que não. Ela não tinha natureza pecaminosa, por isso que ela é mãe de Deus. Nós entendemos que ela era uma mulher piedosa, uma mulher virtuosa, mas uma mulher pecadora como qualquer outra mulher. Então, segundo essa teoria, fica a pergunta em aberto: por que Cristo não herdou por imputação a corrupção de Maria, tendo em vista que essa corrupção vai através da relação natural, da geração natural ou da relação ali biológica? Também não acolhemos essa teoria acerca do pecado na raça humana, digamos assim, da pulverização, do contágio, da condenação do pecado na raça humana. Bom, vamos lá, a última e terceira teoria. Fica claro que é essa, já digo de antemão, que nós abraçamos enquanto reformados, enquanto presbiterianos. É a teoria da imputação imediata. Aquilo que nós falamos, a quebra da aliança das obras. Quando houve a queda, quando houve o pecado, ocorreu a imputação imediata, no mesmo instante, a todos os descendentes que viriam a vida, que viriam à existência a partir de Adão. Então, o que ensina a teoria da imputação imediata, que tem a ver com a quebra da aliança das obras? Ensina que, primeiro, Adão estava numa dupla relação com os seus descendentes, comigo e com você, e com todos os seus descendentes, todos os descendentes de Adão. Adão, então, estava numa dupla relação. Primeira relação, ele era o cabeça natural da raça humana. O que significa isso dizer? Ele era o progenitor de todos os filhos dos homens. Então, ele era o cabeça natural da raça humana. Mas, em segundo lugar, ou numa segunda relação com os seus descendentes, Deus acrescentou também, na sua relação com Adão, a relação pactual, através da qual Adão foi o cabeça representativo de todos os seus descendentes. Em outras palavras, Adão é o nosso cabeça natural da raça humana porque ele é progenitor de todos os homens. E segundo, Adão é o cabeça representativo de todos os seus descendentes, porque ali ele nos representava. Isso estava selado no pacto das obras. Bom, ensina aqui o que essa teoria ainda ensina. Ensina que, ao pecar na posição representativa, a culpa de seu pecado foi imediatamente imputada a todos os que Adão representava. Vou repetir. Quando Adão pecou, quando Adão caiu, ao pecar, ao cair na posição representativa, sendo o nosso representante, a culpa de seu pecado foi depositada, imputada a todos os seus descendentes. Descendentes esses que Adão representava. Como resultado dessa imputação, todos nascem em estado de corrupção e em estado de culpa. Em outras palavras, porque Adão era o nosso representante, nós também somos culpados por imputação de culpa e também herdamos a corrupção na nossa natureza humana. Temos agora a natureza pecaminosa. Isso foi herdado de Adão. Com essa teoria em vista, nós conseguimos responder todas aquelas perguntas na nossa introdução.
Por exemplo, essa teoria explica, primeiro, porque os descendentes de Adão são responsáveis somente por um único pecado que ele cometeu, como cabeça do pacto, uma vez que somente a culpa do seu primeiro pecado foi imputada, e não todos os seus delitos, não todos os seus pecados durante a sua vida. Não, ele era o nosso representante com relação ao pacto das obras. Quando ele quebrou, apenas esta culpa foi imputada e, consequentemente, a corrupção do seu pecado. Mas nós não herdamos todos os pecados de Adão. Segundo, essa teoria explica porque os descendentes de Adão não são, então, responsáveis, como eu tenho dito, pelos pecados dos seus pais, pelos pecados dos seus antepassados. Uma vez que somente, reparem, somente a culpa do primeiro pecado de Adão foi imputada. Somente esta primeira culpa, ou, em outras palavras, somente a culpa do primeiro pecado foi imputada em nós, e não os demais pecados deles. Trazendo aqui para o aspecto cristológico da questão, trabalhando um pouco aqui com a hamartiologia e a cristologia. Essa posição explica o quê? Essa teoria explica o quê? Explica por que Cristo não participa da culpa de Adão. E por que Cristo não participa da culpa de Adão se ele tem a natureza humana de Adão? Por que ele não participa? Eis a questão. Não participa, uma vez que Cristo não é uma pessoa humana. Cristo, repito, não é uma pessoa humana. Ele é uma pessoa com duas naturezas, a humana e a divina. Não confundam pessoa com natureza. Cristo é uma pessoa em união hipostática. É o que nós chamamos de hipóstase. Ele tem em sua pessoa única as duas naturezas que o formam, não o dividem, mas o compõem enquanto um ser, enquanto uma substância, enquanto uma pessoa. Então, muito bem, quando a gente vai lá para as perguntas iniciais, nós avaliamos, nós perguntamos, melhor dizendo, por exemplo, como o pecado de Adão chegou até nós? Chegou como? Chegou o pecado porque Adão quebrou o pacto das obras e a sua culpa foi imputada em nós, bem como a sua corrupção. Não por uma questão biológica de geração, de nascimento, mas por uma questão pactual e representativa em Adão. Então, quando a gente perguntou, você é responsável pelo pecado de Adão? Você deveria ter perguntado assim, qual pecado você está perguntando, pastor? Se foi ou foram os outros pecados, não, eu não sou responsável. Mas pelo primeiro pecado de Adão, todos nós somos responsáveis, porque ele nos representava e a culpa foi nos imputada. Outra pergunta que eu fiz na introdução, estamos tentando aqui respondê-las. A culpa de todos os pecados de Adão foi transmitida a você? Já respondemos isso, né? Não, não foi transmitida porque nós não cremos na questão da imputação ou da teoria realista e nem na teoria da imputação imediata. A culpa de todos os pecados de Adão não foi transmitida, somente a primeira culpa, a do pacto. Outra pergunta, por que o pecado de Adão chegou até você? Por que ele chegou? Ele chegou porque Adão pecou, porque Adão quebrou o pacto. E então foi imputada a culpa em nós. Cristo tem a mesma natureza humana de Adão? Foi uma pergunta que nós fizemos. Sim,
Cristo tem a natureza humana. Negar isso é ser um doceta. Negar isso é ser um sociniano. Não. Cristo, de fato, tem a mesma natureza humana de Adão. Agora, outra pergunta. Se Cristo tem a mesma natureza, ou se Cristo tem a natureza humana de Adão, então ele também herdou a corrupção da natureza humana? Não herdou. Por quê? Porque Cristo não é uma pessoa humana. Cristo, ele tem a natureza humana, a natureza divina em união hipostática, que o faz como sendo um ser com a mesma substância. Que substância é? Divina humana. Então ele é uma pessoa divina humana. E porque ele está em união hipostática entre essas duas naturezas, ele não herdou a natureza corrompida pelo pecado de Adão e muito menos herdou os pecados de Maria, tendo em vista que para nós não católicos, Maria era pecadora como eu e você. Tá ok? Espero que tenha valido a pena essa reflexão, espero que tenha respondido algumas curiosidades e despertado outras tantas, tá bom? Deus abençoe a todos. Nós vamos encerrar a aula de hoje com mais uma palavra de oração. Eu peço ao nosso irmão Sérgio da Fátima, que habilite o seu microfone. Sérgio, por gentileza, e encerre o nosso estudo com mais uma palavra de oração. Por favor, Sérgio, oremos, queridos irmãos, com o nosso irmão Sérgio. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por tua misericórdia, por teu amor sobre nossas vidas. Te agradecemos pela vida do pastor e por esse ensino que está nos passando, Senhor. Que a gente possa compreender, Senhor, a natureza humana, o que nos levou o homem ao estado de condenação, para que possamos ainda mais entender e valorizar o que o Senhor fez por nós, nos libertando disso, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.